Assim como o ferreiro molda o ferro sobre a bigorna, sobre o fogo e o martelo, Deus também molda o nosso caráter por meio das dores e provações. O sofrimento muitas vezes é o fogo que purifica, a bigorna que forma e o martelo que fortalece a nossa fé. No vídeo de hoje vamos refletir sobre como Deus usa as adversidades para nos transformar em instrumentos firmes e preparados para cumprir o seu propósito. A ascensão de Davi ao trono de Israel é uma das histórias dramáticas que nos enseja grandes lições. Ele foi o candidato improvável ao trono de Israel. Filho caçula de uma família de 8 irmãos, não tinha idade para ser percebido como o escolhido de Deus. Sua carreira solitária nos desertos de Belém, apacentando rebanhos e defendendo ovelhas dos predadores, era todo o seu currículo. Nas horas de folga, tangia sua harpa e compunha poemas inspiradores. Ele foi o escolhido de Deus para suceder o fracassado rei Saul. Ungido por Samuel, foi revestido no poder do Espírito Santo. Por divina providência, aproximou-se do palácio, tornando-se o músico do rei, e mais tarde, escudeiro do rei, e finalmente, genro do rei. Davi tornou-se um herói nacional ao triunfar sobre o gigante Golias. Sua fama de vitorioso guerreiro tornou-se notória em toda a nação. Seu prestígio crescente, porém, perturbou o já atormentado rei Saul. Na mesma medida que o Espírito Santo dirigia Davi, um espírito maligno atormentava Saul. Na mesma proporção que Davi crescia aos olhos da nação, Saul revelava sua fraqueza. Enquanto Davi era um jovem quebrantado e sempre confiante em Deus, Saul foi rebelde ao Senhor, jamais cumprindo as suas ordens. Sempre que confrontado, Davi conhecia seus erros. Saul, porém, colocava a culpa nos outros, sem jamais admitir sinceramente seus pecados. Uma música entoada pelas mulheres de Israel, exaltando Davi 10 vezes mais do que o rei, não produziu nenhum impacto em Davi, mas arruinou a alma do monarca inseguro. Doravante, Saul passou a perseguir Davi com rigor desmensurado. Saul tentou matar Davi, usando o casamento dele com suas filhas. Mais tarde tentou matá-lo pelas mãos dos filisteus. Em seguida, sem qualquer disfarce, avançou contra Davi com seu exército. Matar Davi tornou-se a maior obsessão de Saul. O jovem belemita precisou fugir para os desertos e cavernas, dormindo ao relento para escapar do sogro descontrolado. Não que Davi tivesse qualquer culpa ou que tenha perdido a compostura nessa saga de perseguição. Davi sempre honrou o rei e, mesmo tendo a oportunidade de vingar-se, jamais o fez. A perseguição atroz durou mais de 10 anos. Houve momentos em que Davi chegou a refugiar-se entre os filisteus, os arqui-inimigos de Israel. Enquanto isso, Saul ia de mal a pior. Perdeu o respeito dos filhos, dos soldados e, por fim, da nação. Sua vida foi um declínio vertiginoso. Encerrou sua biografia buscando uma feiticeira e cometendo suicídio. Mas por que Deus não colocou Davi no trono logo depois da sua unção? Por que Davi foi matriculado na escola do quebrantamento antes de chegar ao palácio? A verdade é que Deus forjou Davi na bigorna do sofrimento para que ele não fosse um Saul II. O sofrimento não destruiu Davi, acrisolou-o. O sofrimento não foi um sinal do desfavor de Deus, mas de seu cuidado providente. Davi tornou um guerreiro experimentado, um líder destacado,
um homem inspirador. Deus usou o rei Saul para arrancar o Saul que estava escondido no coração de Davi, a fim de que Davi não arruinasse o reino. Deus não tem pressa em preparar seus líderes. O moinho de Deus moe devagar, mas moe fino. Davi foi provado para ser aprovado. Ele foi aperfeiçoado na dor, fortalecido no sofrimento e encorajado nos livramentos. Aprendeu a ser um estrategista e também a orar por causas impossíveis. Viu milagres extraordinários e sinais do favor de Deus. No tempo oportuno, Deus abriu-lhe o caminho rumo ao trono, para tornar-se rei de Israel e o maior deles. Deus ainda continua preparando homens e mulheres para grandes desafios, amados irmãos, forjando-os na bigorna do sofrimento. Lembre-se, a dor não é o fim, é o processo. Cada golpe, cada lágrima, cada momento difícil podem estar moldando algo eterno dentro de nós. Lembre-se, o ouro é provado pelo fogo e os servos de Deus são forjados na bigorna do sofrimento. Se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para mais reflexões que fortalecem a fé e renova a esperança. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo.